Joia? Muito bem. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Como sempre, gosto de perguntar como foi a semana dos irmãos, né? Certamente alguns tiveram uma semana mais tranquila, outros nem tanto. Mas se estamos aqui hoje, temos motivos para alegrar e para agradecer a Deus, porque estamos vivos. E Ele nos permite mais um dia para nos reconciliarmos com Deus. Amém? Neste domingo, vamos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos buscar entender o que Deus quer falar para nós, o que Ele quer falar para os nossos corações através desta mensagem. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo tinha estado em Tessalônica e havia pregado na sinagoga dos judeus que Jesus era o Cristo, o Messias anunciado pelas profecias, e conseguiu converter várias pessoas. Mas os judeus, movidos por inveja, trazendo consigo os homens maus dentre a malandragem, procuraram prendê-lo. Precisando Paulo sair às pressas daquele lugar, isto está em Atos 17. E posteriormente, após ter corrido de lá, Paulo escreve essas cartas aos cristãos de Tessalônica. Escreve à igreja de Tessalônica. E nós vamos, então, estar meditando neste capítulo 5, versículo 18 da primeira carta. Essa passagem, eu tenho que confessar aos irmãos, sempre me trouxe um certo desconforto, um certo incômodo, porque sempre me perguntei, temos que dar graça em tudo mesmo? Pensando como eu poderia agradecer nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis. Porque nós estamos acostumados, quando muito, a agradecer pelo bem que recebemos. Digo quando muito, porque não somos agradecidos nem mesmo pelo bem que recebemos. Aí vem o desconforto. A passagem nos tira de uma situação relativamente cômoda, fácil, que é agradecer quando recebemos algo de bom. Isto não é difícil da gente agradecer. Mas essa passagem nos conduz a uma nova reflexão, que é dar graças em tudo, nos momentos de dificuldade e de tristeza. O texto fala, em tudo dai graça. E para nós, que só enxergamos o que queremos, e este enxergar está relacionado às coisas do mundo, parece lógico, sem sentido, e até mesmo um certo masoquismo, que é aquela pessoa que gosta de sofrer. Como assim agradecer por ter sido humilhado, maltratado, agradecer por ter batido um carro, por ter perdido o emprego, por ter contraído uma doença, por ter perdido um amigo, um ente da família, especialmente neste período de pandemia. Mas vamos meditar e refletir nesta passagem para ver que não é isso. Não se trata de prazer e alegria no sofrimento. Mas Deus nos mostra que temos que ver além do que nós enxergamos. O dicionário diz que gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido, por um auxílio, por um favor recebido. E a ingratidão é a falta deste reconhecimento, deste benefício recebido. E ainda diz o dicionário que ser ingrato é ser improdutivo, ser estéril, é ser desagradável. Isto é o que consta do dicionário. Vemos claramente que a ingratidão é o que impera em nosso meio, não é? A passagem de Lucas 17, 11 a 19,
Lucas 17, 11 a 19, muito bem ilustra essa situação de ingratidão das pessoas. Eu vou pedir para Sofia ler Lucas 17, 11 a 19. Ele é mais alto, meu bem. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Então, nós vemos nesta passagem de quando os 10 são curados por Jesus, apenas um retorna para agradecer e glorificar a Deus. Apenas uma pessoa agradecida e 9 ingratas. É assim ou não é assim no nosso meio? As pessoas são ingratas em sua maioria ou não são? Com raras exceções, é claro. Mas é isso que a gente geralmente vê, né? Infelizmente. É muito comentada aquela expressão, né? Que a gente pode atender uma pessoa com 10 favores. O dia que não puder fazer um, os 10 favores que foram feitos não terão valor. Não é isso que a gente vê, na verdade? Bom, vamos continuar nossa reflexão. O texto vem nos trazer uma informação muito importante de que é da vontade de Deus para conosco em tudo dar graça. E se assim não fizermos, não herdaremos o reino dos céus. Como dizem, simples assim. Ou em tudo damos graça, ou não herdamos o reino dos céus. Então, por que nós devemos dar graças em tudo? Porque o texto é claro, é da vontade de Deus que façamos isso. E esta passagem, ela não vem como uma opção, como um simples aconselhamento. Ela vem como uma ordem. O cristão, aquele que segue a Cristo, que depositou sua vida nas mãos de Cristo, tem como marca a gratidão. Não existe cristão ingrato. Notamos que ao enchermos do sentimento de gratidão, nós nos enchemos do fruto do Espírito e nos esvaziamos de vários sentimentos ruins que são as obras da carne. A ingratidão é uma insatisfação que temos em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, em relação ao que possuímos. Vamos pensar em relação à insatisfação, à nossa ingratidão conosco mesmo. Quantas vezes queremos mudar a nossa aparência, não é? Umas gordurinhas daqui, gordurinha acolá, isto incomoda, o tipo de cabelo, o nariz, qualquer parte do nosso corpo. Geralmente somos muito críticos conosco mesmo. E muitas vezes não estamos satisfeitos e felizes com o que somos. Acontece que, na realidade, nós não estamos tendo gratidão pelo que Deus nos deu, pela forma que Deus nos criou. Eu não quero dizer que não devemos cuidar de nossa aparência, ficarmos mais bonitos, com os cabelos mais cuidados, com o corpo mais cuidado. Temos que cuidar de nossa saúde. Estou dizendo que a insatisfação, a ingratidão chega a ser tamanha que acaba se tornando o foco da pessoa. Uma doença acaba se tornando, então, uma doença, algo capaz de levar a pessoa a uma depressão. Muitas vezes, as pessoas fazem cirurgias arriscadas de estética que levam até a morte. Nós temos que pensar que Deus nos aceita e nos ama como somos. E as pessoas que nos amam verdadeiramente, nos amam como somos. Esta é uma rápida pincelada sobre a nossa insatisfação conosco.
Agora, nós temos insatisfação com as pessoas que nos cercam, ingratidão. Sempre queremos receber mais das pessoas que estão ao nosso redor. Na maioria das vezes, somente receber e não oferecer nada. As pessoas ingratas são assim, acham que têm que ser bem tratadas pelos colegas no trabalho, na família ou em qualquer lugar, mas não plantam o bem, não procuram agradar, não procuram ser agradáveis, mas querem receber o bem que não plantaram. Pessoas ingratas estão sempre reclamando e murmurando das pessoas que estão à sua volta, seja no trabalho, na família, como eu disse, em qualquer lugar. Chega-se ao ponto no casamento de um dos cônjuges dizer que o outro não serve, não é bom o suficiente, mas na realidade o que mais reclama é o que menos planta, ou nada planta, ou acha que plantou demais e não teve o retorno que esperava, espera um retorno. Aí surge o pecado, o adultério, a busca de outra pessoa para completar aquela insatisfação, porque não existe gratidão no coração com a pessoa que está ao seu lado. Isto é uma forma também da gente fazer uma rápida avaliação em relação à ingratidão com as pessoas ao nosso redor. E vamos falar um pouquinho da ingratidão com o que possuímos. Esta ingratidão, ela é bem visível. Né? Em relação aos bens materiais, fica muito evidente a insatisfação e a ingratidão. Veja, vamos citar como exemplo, uma pessoa não tem onde morar, consegue alugar uma casa, fica feliz, satisfeita, mas não demora muito, começa a murmurar e reclamar. Aí consegue comprar uma casa. Deus permite que ela compre essa casa. Novamente a mesma coisa, fica feliz e agradecida, mas essa felicidade e esse agradecimento não dura muito tempo. E assim acha a casa pequena, vários defeitos e assim sucessivamente. Uma ingratidão após a outra. Como eu disse anteriormente, temos sim que ter cuidado com nossa aparência, nossa saúde, no mesmo sentido em relação às coisas. Não há nada de errado buscar melhorias na vida, mais conforto, comer melhor. Não há nada errado nisso. O errado é colocar o objetivo de nossas vidas neste foco. Melhorias materiais, isto não pode acontecer. Ter o foco em cima disso, porque isto não tem fim. Aí perdemos o foco principal de nossas vidas, que é servir a Deus e buscar o seu reino e sua justiça em primeiro lugar, nos tornando pessoas murmuradoras e infelizes porque não temos gratidão no nosso coração. Devemos observar e tirar como lição que os milagres, os acréscimos na nossa vida são sempre posteriores ao reconhecimento de Deus, posteriores à gratidão. Vamos ilustrar isso que eu estou dizendo para a gente poder entender melhor na passagem que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículos 36 e 38. Capítulo 15, versículos 36 e 38. Pediria a Sofia para ler. 36 a 38. Isso. A 38. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Vemos claramente este milagre, algo extraordinário. Poucos pães, poucos peixes. E que Jesus faz? Ele então, no versículo 36, logo fala, dando graças, agradecendo. Poderia ter murmurado, nossa, só temos isso, nossa, que pena, né? Alguns falam até que porcaria. Não, mas nada disso. A gratidão e, na sequência, a multiplicação. E nós vimos isto como exemplo, mas a Bíblia traz vários outros exemplos de agradecimento para que a gente possa realmente obter bênçãos maiores na nossa vida. E assim também temos o exemplo de Lázaro. Vou pedir para a Sofia ler em João 11, 39 a 49. João
11. Vamos pegar aqui João 11, 39 a 44. 44? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouvis, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, proclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. E então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É isso que também vemos depois daquela tragédia, daquela morte, que Jesus faz. Ele levanta os olhos para o céu e dá graças ao Pai. É assim, antes de pedir, ele agradeceu. Como teremos bons filhos se não agradecermos a Deus pelos filhos que temos? Ou melhor, se não agradecermos a Deus pelos filhos que ele nos encarregou de cuidarmos? Porque são de Deus e não nossos. Como teremos boa esposa se não agradecermos a Deus pela esposa que ele nos concedeu? Como termos bons amigos se não agradecemos pelos amigos que Deus nos concede? Como ampliar e melhorar os nossos bens, os nossos confortos, se não agradecemos a Deus o que ele nos concede? Ou melhorar no nosso trabalho, nas coisas que nós dedicamos e fazemos, se não temos agradecimento no nosso coração? Porque tudo nas nossas vidas vem de Deus. Imagine o seguinte: se você der algo para uma pessoa e esta pessoa reclamar e murmurar e não gostar de seu presente, você vai dar outra coisa melhor para ela? Acredito que não vai dar mais nada para essa pessoa. Mas se ao contrário, esta pessoa te agradecer, te elogiar pelo presente recebido, certamente em outra oportunidade receberá algo melhor. Não é assim? E também não é assim com Deus. Quando somos fiéis do pouco que ele nos dá, gratos com o que temos recebido, Deus nos coloca no muito. Como está na passagem dos talentos que se encontra em Mateus. Mateus 25, 21. Pediria a Sofia para ler 25, 21. Até qual? Só 21. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Assim disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando somos ingratos, insatisfeitos, nos enchemos com as obras da carne, com inveja, amargura, tristeza, raiva, ódio. Temos que estar atentos às ciladas do inimigo, porque muitas vezes a pessoa está satisfeita e grata com o que tem, satisfeita com a família, está em paz, mas de repente Satanás planta uma semente. Por exemplo, quando são as grande quantidade de publicidades enganosas que temos visto pelas novelas, pelos sites de blogueiras, mostrando vidas luxuosas, casas maravilhosas, viagens espetaculares, navios, aviões, carros importados, pessoas lindíssimas, tudo sem custo, sem preocupação, sem nada, tudo uma grande mentira. E a pessoa desatenta, não vendo tudo aquilo que não passa de encenações, faz uma comparação com sua vida modesta e esquece que a sua vida é de paz em Cristo, abençoada e feliz no seu lar. E passa a se entristecer e reclamar, deixa de agradecer e acha que está tudo ruim. E transforma a sua vida de sua família em trevas, apagando a luz de Cristo que a iluminava. Na realidade,
satisfação e alegria surgem com a gratidão. Somos satisfeitos e felizes porque somos gratos. E isto está ligado à profundidade do nosso relacionamento com Deus e não ligado a bens materiais. As pessoas ingratas, insatisfeitas, acabam se tornando mais insatisfeitas ainda porque não são fiéis no pouco e não conseguem sequer ter bons amigos ou sequer amigos, porque é muito ruim estar cercado de pessoas que só sabem reclamar e murmurar, não é verdade? Portanto, quando somos gratos, nos enchemos com os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão. Isto é perceptível pelas pessoas que nos cercam. E a gente passa a ser querido por esse sentimento bom que a gente transmite. Bom, já caminhando para o final, vamos fazer uma rápida reflexão naquela parte do texto que nos causa um certo desconforto, se a gente não analisar muito bem, que é darmos graça em tudo, buscando extrair a vontade de Deus para as nossas vidas neste, que eu digo, mandamento. Será que o texto está dizendo para agradecer pelo sofrimento? Graças a Deus porque bati o carro, graças a Deus porque perdi o emprego, graças a Deus porque um assaltante roubou, estuprou uma criança, graças a Deus porque contraí uma doença, graças a Deus porque perdi alguém da família? Certamente não. Pelo que temos visto no texto, coisas ruins sucedem e nos fazem sofrer. E não querer isto dizer que nós temos que dar graças a Deus pelo sofrimento, porque senão nós teríamos que dar graças a Deus até mesmo pelo pecado, coisas ruins que nos acontecem. E sabemos que Deus não admite e nem aceita o pecado. Somente nós, cristãos, somos capazes de entender a profundidade dessa passagem, que é dirigida para nós, cristãos, para nós que cremos na existência de Deus e no sacrifício que Deus fez por nós, enviando o Filho de seu amor, inocente e puro, sem ter cometido mal algum, para morrer uma morte dolorosa de cruz por nossos pecados, sendo nós culpados. Será que conseguimos entender que a sabedoria de Deus transcende, ultrapassa o nosso conhecimento? Que a sabedoria de Deus é infinitamente maior ao nosso pequeno e limitado conhecimento? E quando somos submetidos ao mal, Deus está à frente para que tudo coopere para o nosso bem, mesmo que na nossa visão mundana e egoísta não nos deixe ver. Precisamos confiar e obedecer a Deus e em tudo darmos graça como Ele nos orienta e nos manda fazer. Seríamos capazes de entender o gesto de Deus ao entregar seu Filho para morrer numa cruz por nós? Não parece loucura para os gentios? Porque para nós é salvação, como está em 1 Coríntios 1, 23. Ficamos felizes com a morte e o sofrimento de Jesus na cruz? Certamente não, mas somos gratos a Deus, não por esta morte terrível, mas pelo sacrifício de cruz que nos propiciou a nova e última aliança com Deus, a nossa salvação, mesmo que em princípio fôssemos incapazes de entender o que Deus, por meio de Jesus, tenha feito por nós. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Ele tem por nós. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está na pessoa. Esta é uma afirmação que está em João, primeira carta de João 4,16. Sendo Deus amor, se cremos nele e estamos confiadamente em comunhão com ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos 28. Assim, ainda que não entendamos as coisas ruins que sucedem, como já disse, seja qualquer uma delas, batida de um carro, desemprego, assalto, estupro de uma criança, uma doença, a perda de um ente querido,
temos que dar graças a Deus. Não pelos maus acontecimentos, mas graças a Deus porque temos a confiança em Deus e sabemos que Ele é justo, que Ele julgará a todos, dando uma punição ou salvação interna. E Ele também conforta cada um, anima cada um, nos levanta, nos restabelece. Ele nos dá algo melhor, Ele nos faz enxergá-lo, Ele nos conduz pelo caminho e nos leva à salvação. Mesmo que por caminhos tortuosos e duros, cheios de pedras e espinhos que tenhamos andado, Ele segura na nossa mão e nos conduz e não nos deixa abatido pelo caminho. Todas as coisas que nos acontecem, nos resultam em bem para nós. Deus transforma em amor, porque Ele é amor, nos levando a ser cada vez mais parecido com a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, exortemos uns aos outros a prática da gratidão, a prática de em tudo darmos graça, para não cairmos nas ciladas do inimigo da ingratidão, da murmuração, da insatisfação, do egoísmo pecaminoso e destrutivo, consolando uns aos outros, amparando uns aos outros, sendo pacientes uns com os outros no amor de Cristo. Precisamos vencer o mal com o bem. Sei que muitas vezes não é fácil e algumas vezes nos parece até impossível, mas Deus está conosco e sempre estará, pela confiança e fé que temos no seu amor para conosco, já demonstrado por meio de Jesus Cristo. Não estamos sós. Deus, por meio do Espírito Santo de Jesus Cristo, está conosco. E jamais, em nenhuma circunstância ruim, nos esqueçamos disso. E por isto, não importa o que soframos, o que nos venha acontecer, em tudo daremos graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém.